Há exatos 10 anos, em abril de 2010, estreava o desenho animado Adventure Time, ou Hora de Aventura. Quem é fã sabe que as loucas aventuras de Finn e Jake pela mágica Terra de U proporcionam histórias loucas, divertidas e criativas, que misturam ação, comédia, ficção científica, musical e até terror. E o sucesso não se prova apenas pelo amor incondicional do público até hoje. As 10 temporadas somam juntas uma aclamação de crítica na forma de 8 prêmios Emmy, que é o Oscar da televisão. E apesar da série ter acabado oficialmente em 2018, novos episódios especiais estão prometidos para esse ano no serviço de streaming HBO Max, o que mostra que a adoração do público por Hora de Aventura está longe de terminar. E como não pode deixar de ser, uma animação tão surreal e fantasiosa deve esconder muitos segredos por trás de sua temática maluca. Há quem diga que há comentários políticos ou mensagens subliminares de cunho duvidoso. Ou pode ser que não seja nada disso. O que esconde, na verdade, esse desenho animado tão misterioso? Quais são as melhores teorias dos fãs? É isso e muito mais o que vamos apresentar neste Mitos do Pop. Tantos elementos diferentes em seu cardápio, Hora de Aventura é adorado por diversas gerações de fãs. As crianças se amarram no caráter imaginário e fabuloso dos personagens. Os adolescentes se identificam com o sarcasmo e o lado sombrio das histórias. E os adultos se apaixonam por tudo isso e ainda por cima entendem a maioria das piadas e referências escondidas. O que eu sou pra vocês? Uma piada, irmão cavaleiro. Justamente por todos esses elementos juntos, a criação do talentoso artista americano Pendleton Ward é um prato cheio para os teóricos da conspiração. Como são muitas as teses sobre o que realmente acontece por trás de Hora de Aventura, nós decidimos separar apenas algumas delas. Independente de serem reais ou não, uma coisa podemos confirmar: a relevância do desenho é tanta que, mesmo depois de 10 anos, ainda estamos aqui falando sobre esses personagens e histórias. Então, aqui estão as 5 teorias de fãs mais insanas sobre Hora de Aventura. Tudo em ordem crescente de maluquice, é claro. Número 5. Jake é um usuário de drogas. Antigamente, muitos fãs gostavam de acreditar que as aventuras do desenho eram frutos da imaginação de Finn enquanto estava em coma, após tentar se suicidar por causa da depressão causada pela morte de seu cachorro Jake. Mas em uma outra teoria, alguns adoradores da série dizem que essas aventuras que vemos não são nada além de viagens na mente de Jake causadas por ácido. São panquecas de toucinho. Essa ideia é uma loucura. Segundo essa hipótese, na vida real, o Jake seria um usuário de drogas que recorrentemente utiliza o LSD para esquecer de um fato do passado que o assombra: a morte de sua irmã mais nova, causada justamente porque ele foi descuidado. Então, nessas viagens de ácido, o Finn representaria a irmã do Jake, e é por isso que ele precisaria proteger o Finn de qualquer jeito. Ainda nessas teorias malucas que envolvem drogas, existe uma bem peculiar sobre o Rei Gelado. Como se sabe, a princípio ele era conhecido como Simon Petrikov, e sua personalidade foi ficando cada vez mais maluca quando ele começou a usar uma poderosa coroa que ganhou de Gunther, um pescador escandinavo. Algumas pessoas acreditam que isso é uma metáfora para drogas, o que explicaria a drástica mudança física e de personalidade que o Rei Gelado sofre quando usa a coroa, que seria o elemento responsável por essas modificações. Logo, a coroa seria um tipo de droga que o teria transformado no Rei Gelado. Teoria número 4. Finn é um masoquista. Bom, parece que entramos pra valer na zona das teorias bizarras e sempre sobra pro Finn, né? Eu vou cantar uma canção pra você e me recuso que ela seja falsa. Nessa outra teoria, nosso protagonista seria um masoquista, ou seja, uma pessoa que sente prazer na dor e em seu próprio sofrimento. Temos alguns pequenos argumentos para embasar essa ideia. No segundo episódio da 4ª temporada, o 5 historinhas, o Finn dá a entender pro Jake que gostou de sentir dor depois de um toque aqui muito caprichado. Gostei da ardência. Em outra ocasião, ele tenta abraçar a Princesa de Fogo, apesar dela ser feita de chamas, o que poderia causar graves queimaduras. Já em outro momento, ele beija a princesa e dá para imaginar que doeu. E não satisfeito com isso, o Finn acabou namorando oficialmente a Princesa de Fogo. No fim das contas, esse relacionamento é uma analogia a namoros complicados, em que por mais que se gostem, as pessoas se machucam quando estão juntas. No caso, literalmente. The Joker and I broke up. Teoria 3. Princesa Jujuba e Marceline são irmãs, ou namoradas. Prepare-se, porque essa teoria é tipo 2 em 1. Muitos fãs tentaram desvendar a verdadeira relação entre a Marceline e a Princesa Jujuba, que lá fora se chama Bubblegum.
E assim, eles acabaram se dividindo em dois grupos. Uns acreditam que elas seriam irmãs, e outros defendem que elas seriam namoradas. Sobre a primeira teoria, os fãs explicam que ambas são realmente irmãs que teriam sido imortalizadas pela Grande Guerra dos Cogumelos. E justamente por terem sido afetadas pela guerra, a princesa Jujuba não se lembraria de nada, e a Marceline, por sua vez, teria poucas memórias do que havia antes de a Terra de Yu existir. Isso poderia explicar o motivo de Marceline chamar a princesa Jujuba de Bonibelli, de um jeito engraçadinho, lá nos primeiros episódios. Afinal, esse era o apelido usado por Jujuba na infância. E só para relembrar aqui, o verdadeiro nome dela é Bonibel. Ou é isso, ou elas seriam apaixonadas uma pela outra, dando origem ao famoso chip Bubbleline. E olha, pra quem não terminou de ver Hora de Aventura, aqui está um aviso de spoiler. Se você não quer saber o que aconteceu no episódio final, pare de ver o vídeo aqui e volte só neste ponto aqui. Cá entre nós, essa hipótese sempre teve provas bem fortes, a começar pelo 10º episódio da 3ª temporada, O Que Faltava, em que fica claro que existe uma tensão entre as duas. Você não é tão perfeita quanto achava. Não pode mais julgar ninguém. Eu nunca disse que você tinha que ser perfeita. Porém, no final do episódio, a suposta rivalidade é deixada totalmente de lado quando Marceline descobre que Jujuba guardou a camiseta que havia presenteado a ela. Você guardou a camisa que eu te dei? Guardei! Ela significa muito pra mim. E não para por aí. Essa famosa camiseta volta no episódio A Bruxa do Céu, na 5ª temporada, quando vemos Jujuba cheirando a roupa de um jeito bem apaixonado. Conforme a história se desenrola, a bruxa Maja e Jujuba realizam uma troca. O bichinho de pelúcia Rambo pela camiseta. Quando pega o presente dado por Marceline, a bruxa diz que a ressonância de sentimentos acumulados na blusa são muito mais fortes do que na pelúcia. Veja que frescor sentimental! Só que esse bicho de pelúcia foi dado a Marceline quando ela ainda era uma criança, por Simon, que foi praticamente seu pai. Ou seja, foram quase 1000 anos acumulando sentimentos. Mas ainda assim, a camiseta usada por Jujuba era mais poderosa nesse sentido? Bom, a verdade é que toda essa teoria acabou sendo confirmada no episódio final da série, o emocionante Vem Comigo. Quem viu, sabe bem. Como esquecer daquele beijo? E agora, o que vai ser dessa relação? Bom, quem sabe os episódios especiais que vem aí respondam essa questão. E quer saber da melhor parte? Essa história já tinha sido confirmada anos antes. Durante um evento para fãs em 2014, a atriz que dubla a Marceline, a Olivia Olson, confirmou que as duas personagens tinham um relacionamento e que o namoro só não foi explicitado porque a homossexualidade é ilegal em alguns países onde Hora de Aventura era exibido. Depois de tamanha repercussão, a atriz disse em seu Twitter para não levarem tão a sério as coisas que ela diz em eventos, mas daí ela acabou apagando a mensagem. Eu adoro quando as pessoas falam demais. Teoria 2. Os habitantes da Terra de Yu representam os sentimentos de Finn. E ao contrário do que várias teorias dizem sobre o herói Finn, essa aqui só acredita que ele tenha realmente uma imaginação muito fértil. No caso, o criador dessa tese diz que tudo funcionaria como se fosse um divertidamente. Vamos, vem voar comigo, gatinha. Os habitantes da Terra de Yu basicamente representam diferentes emoções e sentimentos da cabeça do Finn. Só que no caso, essa série animada surgiu bem antes do filme da Pixar, que venceu o Oscar em 2016. Será que o estúdio teria ficado sabendo dessa teoria e resolveu se inspirar? Entre os personagens com mais destaque, a ordem seria a seguinte. O Jake representaria a diversão, a princesa Jujuba seria a inteligência, o Rei Gelado, a raiva, e o Lynch só poderia ser a procrastinação. Que tal? Convencido? Sinceramente, eu acho essa teoria muito fraquinha, né? Fazer o quê? Pô, roteirista. E finalmente, aqui está a nossa favorita. Teoria 1. É tudo sobre a Guerra Fria. Sempre se especulou muito sobre o local onde se passa a Hora de Aventura. Até o 8º episódio da primeira temporada, o Hora de Negócios, era questionado se de fato a Terra de Yu teria surgido após o apocalipse da nossa Terra. Isso teria ficado claro pelas referências à antiga tecnologia analógica das décadas de 80 e 90, assim como pelos destroços de bomba e rastros de destruição. E foi depois desse episódio que a temática da série passou a ser de fato o pós-apocalipse. Basta lembrar daqueles episódios do passado da Marceline ao lado do Rei Gelado, andando pelos escombros da cidade e fugindo de monstros bem ao estilo do game The Last of Us. O que nós vamos fazer, Simon? Vamos fugir daqui! Mas
Mas o criador do desenho jamais confirmou o que havia ocorrido de verdade na Terra de Yu. E é aí então que entra a nossa última e melhor teoria, a de que a Grande Guerra dos Cogumelos, citada constantemente, seja uma alegoria da Guerra Fria que contrapôs o Ocidente e o Oriente e assolou o nosso mundo até o início da década de 90. No desenho, as relações políticas fragilizadas entre os dois eixos teriam causado uma explosão nuclear representada pelo tal cogumelo, que consumiu um pedaço da Terra e levou anos para se dissipar. Essa Terra de Yu, recheada de cenários psicodélicos, seres mutantes e desafios às leis da física, seria então o novo nome do antigo planeta. Faz sentido? Até que faz. E tem mais uma de bônus. Na tentativa de imaginar uma possibilidade mais feliz para explicar toda essa fantasia de Hora de Aventura, um fã idealizou uma teoria muito fofa. Esse desenho animado seria a representação perfeita de uma criança jogando RPG com o pai na vida real. Inclusive, essa hipótese, além de muito mais simpática e animadora, poderia ser uma excelente explicação oficial, uma vez que o criador Pendleton Ward é fã do mais famoso jogo de RPG do mundo, o Dungeons & Dragons. Então, é só imaginar que o Jake seria o pai que controla o jogo, enquanto tenta estimular o filho, o Finn, a tomar as decisões certas para, um dia, se tornar um adulto feliz. E não é essa a nossa grande aventura na vida? E este foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que adoram Hora de Aventura e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. E conta pra mim nos comentários quais temas você quer ver no Mitos do Pop. A gente se vê na semana que vem. Tchau!